que bem, a já famosa entrevista de José Carlos Pérez, presidente do Santos, para Jorge Nicola, segue rendendo. Além da briga, claro, contra Gustavo Henrique, no vídeo anterior você vê o que eu penso sobre, ele também falou sobre possíveis reforços. O primeiro ponto é que ele foi meio contra o que Gesualdo Ferreira tem falado. O Gesualdo falou em uma entrevista recente, semana passada, a um site português, que não pensa em reforços. Porém, o Pérez, nessa entrevista ao Nicola, falou que na verdade ele pensa em dois. E que batem com o que eu e outros analistas do Santos, vocês nos comentários, têm falado. A necessidade de um lateral esquerdo e a de um volante, ou meia, né? Eles falaram mais volante, eu prefiro meia, mas tudo bem, um jogador de centro de campo, mais organizador. Pois bem, o Pérez falou que o Gesualdo quer um lateral e citou nominalmente, não citou ninguém do meio, mas citou sim um lateral nominalmente, que é Léo Pelé, hoje no São Paulo desde o começo de 2019, antes um ano emprestado ao Bahia, porque ele era do Fluminense anteriormente, é da base do Fluminense. Ele falou que o Pérez, né, que conta com a boa relação que tem com o São Paulo, não é a primeira vez que ele usa esse termo, ele já falou isso sobre o Flamengo e não deu muito certo, não é mesmo? Não tivemos nunca o tal do Ronaldo e o Jean Lucas foi embora no meio do ano, mas que ele conta com essa boa relação com o São Paulo para conseguir o Léo Pelé. Na Gazeta, a apuração é de que o Léo Pelé não deve ser liberado pelo São Paulo, apesar do interesse do Santos. No UOL, e a entrevista ao Jorge Nicola é que veio primeiro a confirmação, só para deixar as fontes aqui muito claras. Pois bem, mas, como de fato o Santos precisa de um lateral esquerdo, apesar de não poder contratar nesse momento, depende de pagar o que deve ao Hamburgo, né, da Alemanha, por causa do Kleber Reis, o lateral esquerdo é uma coisa necessária. Eu então fui pesquisar primeiro sobre o Léo Pelé e, além disso, convidei dois amigos meus, um torcedor do Fluminense, um torcedor do São Paulo, infelizmente não consegui do Bahia, mas se alguém tiver uma dica aí, por favor, para que comentassem o que eles pensam sobre o Léo Pelé. O que eu tive de impressão é que de fato ele seria um reserva, como é no São Paulo para o Reinaldo. Seria reserva para o Felipe Jonathan, que vem se consolidando, de fato, como titular do Santos. Alguns pontos positivos que combinaram na análise dos dois, que vão aparecer aqui em vídeo, tá? Então aguarde que eles vão aparecer em vídeo, os dois aqui. Defensivamente, um cara que tem bom posicionamento em bola aérea, o que o Santos precisa, né? Ofensivamente, é um cara que vai à linha de fundo. O que o Santos até precisa, porque eu gosto de triangular. Claro, minha opinião, e do que eu sinto na maioria de vocês, um cara que vai ajudar o ataque nesse sistema. A ida à linha de fundo para triangular. Só que isso também traz um ponto negativo que ambos citam, que é um cara que cruza muito. E vocês sabem, eu sou completamente cruzamento, sinto que vocês também são. Só que o Santos de Gesualdo é um time que cruza muito. E não tem dado certo. Vocês sabem que o aproveitamento é baixíssimo. Então isso é algo que me preocupa. Não estou julgando aqui se seria uma boa contratação ou uma má contratação. Eu teria que acompanhar mais o Léo Pelé. Eu, inclusive, ao puxar de memória, eu lembrava claramente dele no jogo contra o Santos. E o nosso convidado torcedor do Flu acabou citando esse jogo. Então, assim, fico com o pé atrás, porque no Flu ele não foi tudo isso e eles consideram um cara mais reserva do que titular. No São Paulo ele mal joga, fez poucos jogos ano passado, salvo engano 19 pela minha pesquisa aqui. E também é reserva do Reinaldo, que com todo respeito não é nenhum primor técnico. Então, para começar, vamos com o torcedor do Fluminense antes. É o Gabriel Amaral. Gabriel é dono do canal Raiz Tricolor. Temos torcedores do Fluminense que assinam o Elvinte Santos por causa do Gabriel, porque ano passado ele me chamou, me convidou para comentar uma prévia de Santos Fluminense lá. O Gabriel já me ajudou em outros projetos, inclusive no Grande Prêmio, site que eu trabalho, ele participou do Padocast, então eu confio no que ele fala. Primeiro é ele, fiquem com o Gabriel e sua opinião sobre Léo Pelé. Muito que bem! Na verdade, essa não é meu bordão, né? Mas eu estou utilizando isso daqui para poder me enturmar, já que eu estou no canal Eu Vim de Santos. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor, sou dono do canal Raiz Tricolor, o maior canal do YouTube sobre Fluminense. E estou aqui já que o Noronha me convidou para poder falar de Léo Pelé, que aparentemente o Santos quer negociar para contratá-lo. Confesso que invejo, já que em 2020 a nossa opção, ao não ser Egídio, é Ourinho, que vocês conhecem bem o nível desse jogador. Bem, Léo Pelé vem de uma ótima geração do Fluminense na base, a geração do Sub-20 que em 2015 varreu o Brasil, a geração que tinha Pedro, que está no Flamengo, Danielzinho que está no Bahia, Nogueira e Douglas que estão na Europa, Matheus Alessandro, que é do próprio Fluminense. Enfim, então era uma ótima geração na base. Ele sobe para o profissional, é um jogador alto,
para ser lateral esquerdo, chama atenção isso. Chegou até a fazer um gol de cabeça no Vasco em 2017. E se torna titular em 2017, né? Ele sobe em 2016, é emprestado pro Londrina, fica ali durante um tempo jogando, meio que não jogando no segundo semestre. Em 2017 se torna titular e é titular durante boa parte da melhor parte do ano do Fluminense, né? Que é o primeiro semestre. Inclusive, vale ver os melhores momentos do Fluminense 3-2 contra o Santos, né? Contra vocês, na estreia do Brasileirão 2017, em que ele tem algum certo destaque nesse jogo, dá para poder avaliar um bocado. Léo Pelé é um jogador, como eu falei, tem a característica dele ser alto, isso chama bastante atenção, mas também é um problema considerando que a velocidade não se torna mais uma característica que ele queira ressaltar, né? Não é um lateral muito rápido. Normalmente, ofensivamente, ele tende a ir no fundo, não é o lateral que gosta de afunilar, o lateral gosta de ir no fundo e abusa até dos cruzamentos. Mas, e defensivamente, assim, no 1 contra 1 ele até se dá bem, mas deixa muitos espaços até por essa falta de velocidade. É um jogador completamente mediano e que em alguns momentos esteve acima da média, como por exemplo no Bahia. Ele jogou a temporada 2018 no Bahia, foi muito bem e foi tão bem que ao voltar para o Fluminense, aqui no Fluminense ele nunca teve um mínimo de aceitação, acho que tem uma rejeição até fora do normal e não sei explicar o motivo. Ele volta para o Fluminense para, na teoria, né, jogar 2019 e ele volta muito valorizado, mas desdenhado pelo Fluminense. É vendido ao São Paulo por 3 milhões de reais e o Fluminense aceita na hora e ele vai para o São Paulo para jogar 2019. Bem, sobre o Léo Pelé, o mais claro que eu posso deixar é isso. É um lateral mediano que rendeu muito bem no Bahia. Lá ele se torna um dos líderes do elenco. Ele aqui era taxado como um jogador super quieto e lá ele se torna capitão, enfim. Então teve alguma coisa que o fez render muito no Bahia. E não sei se foi questão de treinador, se foi questão de ambiente. Fato é, se o Santos está negociando com ele, saiba, é um jogador mediano que teve um rendimento ótimo na carreira e o resto de uma carreira mediana. Para Brasileirão, vale, né? Jogadores medianos compõem um bom elenco de Brasileirão. Resta saber qual que vai para aí. Se é o Léo Pelé, que foi muito bem no Bahia, ou se é o Léo Pelé tão criticado pela maior parte dos torcedores tricolores. Valeu aí pela oportunidade, saudações tricolores, saudações santistas, não sei como vocês falam, e valeu. Como eu disse, o Gabriel acha que o Léo Pelé cruza muito. Eu sou contra, vocês sabem disso. Mas Pedro Henrique Marum, que é o meu amigo São Paulino, trabalha comigo no Grande Prêmio. Curiosamente, ele tem um sotaque carioca. Vocês vão achar estranho um torcedor de São Paulo com sotaque carioca, mas ele mora lá, mora no Meier, grande bairro carioca, o qual não estive, infelizmente, ano passado. Quando fui no Rock in Rio, espero estar um dia. Mas o Marum é São Paulino, acompanhou esse ano do Léo Pelé e esse começo de ano. Claro, o Léo Pelé teve até lesão, né? Ele não está 100% no momento. Se não me engano, tornozelo. Mas, enfim, ele acompanhou esse ano mais próximo do Léo Pelé, observou os poucos jogos que ele fez, observou por que ele é banco do Reinaldo. Então fique com o São Paulino agora. Fala pessoal do Eu Vim de Santos, tudo bem? Pedro Henrique Marum aqui, a convite de Felipe Noronha para falar um pouquinho sobre o Léo Pelé. Ele não gosta de Pelé, né? Ele gosta só de Léo, eu vou respeitar isso aqui. Bom, eu entendo que muita gente não goste do Léo, sobretudo a torcida do Fluminense, porque ele teve um começo de carreira ali realmente muito complicado. Então, eu também não gostaria que aquele jogador de 2017 aparecesse no meu time, como não fui a favor quando o São Paulo gastou 3 milhões para contratá-lo no começo de 2019. Mas ele tem um traço importante de jogadores jovens, é que evolui. E ele mostrou evolução nesse começo de carreira. Então, assim, vamos deixar claro. Não é um jogador que apresenta um primor técnico, nem nunca vai ser. Nunca vai ser. Ele nunca vai ser um grande lateral que toma conta daquele espaço, que é um mestre de criar soluções. Ele não é esse tipo de jogador. Defensivamente tem muito problema de recomposição, até de combate direto. Qual é a grande força dele na fase defensiva do jogo? Como ele tem mais de 1,80 de altura, ele se coloca muito bem para jogadas aéreas, né? Então é uma dificuldade que o Santos tem tendo recentemente e ele é um cara que ajuda nessa questão. É bom defensivamente, ganha muitos duelos, sobretudo defensivo na cabeça. Qual é o forte dele? O forte é a parte ofensiva. É porque ele é muito habilidoso, insinuante? Não. O Léo é um jogador
que é daqueles que é para jogar espetado, né? Ele não é um jogador como o Jorge, por exemplo, ou como o titular dele no São Paulo, o Reinaldo, que funciona interiorizando as jogadas, vindo por dentro, como o Felipe Luiz também, fazendo vezes de meio campista para ajudar na criação de jogada, na construção de jogadas pelo meio campo. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador de muito vigor físico. Há muito tempo, nessa última década, passou a se falar que o jogador, a posição que mais precisa de vigor, mais precisa ser dotado fisicamente é o lateral. E ele é esse lateral ideal prototípico, né? Alto, forte, veloz. E é um cara que tem uma característica que não pode ser descontada. Ele procura a linha de fundo. Então, se a gente for pegar até antes do São Paulo, o melhor ano dele foi em 2018, especialmente ali até mais ou menos o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Depois ele caiu muito de produção. Mas ele estava emprestado no Bahia. E o Bahia jogava com um trio de meio-campistas de mais pegada, ali o Newton, Flávio, Gregory ou Elton. E o Léo acabava tendo essa liberdade de subir e fazer a associação ali de pertinho com o Zé Rafael, que jogava na linha de meio campo mais aberto pela esquerda, mas ele não é um ponta, né? O jogador que tem a liberdade de vir para dentro, então ele fazia muito isso, vinha para dentro para criar pelo meio, para entrar como um segundo atacante e abrir o corredor para o Léo jogar ali. E ali ele foi muito bem. O Léo é um jogador que, se o time souber moldar um pouco a necessidade para casar com as características positivas dele, ele é um jogador interessante. Repito, vai jogar bem aberto, vai jogar espetado e vai usar a linha de fundo. Se ele tiver um jogador do lado dele que saiba fazer essa associação, e especialmente se for um jogador que saiba entrar, como é o caso do Soteldo, ele jogava de 10, por exemplo, na Universidade do Chile, fazendo muito essa entrada da esquerda para o centro e criando ali, na Venezuela também, especialmente na seleção de base, eu acho que pode dar certo. De novo, se alguém estiver esperando um Atirson, um jogador que vai chegar, tomar contra a posição, ser titular absoluto, vai se decepcionar. O Léo tem muitos defeitos como jogador, mas tem algumas qualidades. Não tem nenhuma sumidade no mercado, então, dependendo muito do valor, ele pode ser sim uma contratação positiva, até porque é um jogador com poder de revenda. Como eu falei, características físicas muito fortes e só 24 anos. Então tem espaço para crescer e tem características que vão com certeza chamar a atenção se ele tiver uma sequência de jogo de times do exterior, de repente mundo árabe, enfim, Turquia, Grécia. Então eu não acho uma contratação ruim não. Agora, não tem a qualidade técnica que o Jorge tinha, apesar do Jorge ter muito altos e baixos, né? Vocês sabem, no ano passado. Mas pode dar liga, num time que seja montado para ele despejar as suas boas características. Valeu? Grande abraço, galera. Espero voltar qualquer dia aí. Muito que bem. É isso. Tentando aqui inovar, botando convidados, nem na tela, hein? A tela que tá aqui. Botando aqui na edição de vídeo, edição vagabunda mesmo. Não quero nem saber, porque aqui vocês sabem que, como é que vocês gostam de falar? É raiz, né? A gente faz no improviso, mas faz o que importa do melhor jeito. A informação tá aí. Léo Pelé seria uma boa? Vai vir? Não vai? Não sei, mas temos opiniões de quem assistiu Léo Pelé muito de forma mais próxima do que nós cientistas. Um nome para ser reserva do Felipe? Super aceito. Preferiria alguém para ser titular na frente do Felipe? Claro, a gente sempre quer o melhor possível, mas dentro das opções escassas, talvez não seja o pior nome. Vamos esperar para ver se as conversas evoluem. O Santos não pode contratar nesse momento de qualquer maneira. Vai que o São Paulo muda de cabeça, ou a gente pinta, né? Quem sabe uma troca histórica, tal como foi a Arouca por Rodrigo Souto. Poucos lembram, mas a gente deu o Rodrigo Souto para o São Paulo, eles mandaram o Arouca, a gente venceu essa troca. Disparado, não à toa, Arouca foi um dos craques do Santos 2010, 2011. E, enfim, pena que sua saída foi conturbada, essa é outra história. Não importa mais. Que o Santos acerte se contratar, se não, que siga olhando, porque a gente precisa sim de uma lateral esquerda. Beijo, jovens.